Hoje eu quero falar com você sobre um hábito que pode estar travando a sua vida e você não deve estar nem percebendo, e como você pode fazer para mudar isso ainda hoje, tá? Começar a mudar isso ainda hoje. Na minha experiência, eu achava que a minha vida estava travada porque eu não tinha foco, porque eu não tinha disciplina, porque eu não tinha fé. E na verdade, eu descobri que tudo isso acontecia por causa da resistência. Resistência. A gente falou sobre isso no último vídeo. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. A gente falou sobre o excesso de esforço, né? E como isso representa a resistência trabalhando fortemente na nossa vida. A resistência que nos puxa para baixo. A resistência que nos tira da vibração ideal, da vibração de expansão. Então, a vontade de querer controlar, de querer fazer com que tudo saia certinho, de que quando a coisa não sai do jeito que a gente imaginou, a gente fica maluca, ou fica desesperada, ou cai demais a vibração. Isso aí é excesso de esforço, na verdade, excesso de resistência. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu já quero começar falando com você que resistência é uma coisa que te prende e ela acontece nas maiores... Qualquer pessoa, na verdade, todos nós temos resistência, né? E às vezes, a maioria das vezes a gente não sabia, a gente não sabe que está na resistência. Eu sentia muita resistência em relação ao que eu sentia, os sentimentos, resistência ao que estava acontecendo, às vezes, como a gente falou no último vídeo, a coisa não sai do jeito que a gente imaginou, e aí você não aceita que aquilo está acontecendo, então resistência ao que estava acontecendo, acontecia muito comigo, e resistência é a aceitar o momento como ele era, consequência de não aceitar o que está acontecendo, né? Você não aceita o momento. E eu falo para você que de vez em quando eu ainda caio nessa pegadinha, ainda caio nessa pegadinha de não aceitar. Mas é exercício, gente, consciência é exercício. Entendeu? Não estamos 100% prontos, estamos aqui nos ajudando. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência com você de coisas que acontecem comigo. Tá? E acontece muita resistência ainda comigo, embora eu tenha melhorado muito, muito, muito mesmo. A resistência, ela é silenciosa. Ela não grita, ela não aparece de forma aberta, sabe? É sutil. Assim como eu sempre falo para vocês, as coisas da consciência, da expansão de consciência, do despertar, é tudo sutil, tá? Tudo sutil. Ela se manifesta como, né, a resistência? Através de irritação constante, por não aceitar as coisas do jeito que estão acontecendo, né? Acabei de falar. Através da necessidade de controle, que está relacionado ao que a gente falou no último vídeo, cansaço emocional, pensamentos repetitivos. Tudo isso aí é resistência. Você viu que você está pensando demais num negócio que está te botando para baixo? Resistência. Você viu que você está ali muito irritado com um negócio que está te perturbando, está te deixando irritado? Resistência. Essas são as formas de você poder identificar no seu dia a dia quando você está vibrando em resistência, está na resistência, tá? E também cansaço emocional, né? Você já não quer, você já está exausto, exaurida, então você não quer mais mexer com nada, você não quer... Se pudesse, você entrava no foguete e ia para a lua, né? Isso aí é sinal de resistência, tá? E o ponto mais importante que eu entendi foi que aquilo que eu resisto ganha força. Você está entendendo a gravidade do negócio? Aquilo que eu resisto ganha força. Por quê? Por quê? Porque eu sempre estou falando aqui dele, do nosso sistema de ativação reticular. Aquilo que eu resisto ganha força. Você está resistindo a alguma coisa, você está colocando foco lá. Se você está colocando foco, seja por meio da resistência, do excesso de controle, seja como for, do que for. Se você está colocando foco, você está dando a informação para o seu cérebro e para sua mente que aquilo é importante. E aí o que acontece? Ganha força, fica mais resistente. Você começa a ter mais motivos para ficar resistente. Aí aonde você olha, para onde você vai, parece que tem um negócio ali te barrando, resistindo, e você fica naquela força constante, naquela luta constante. Esse é o problema, tá? Aquilo que eu resisto ganha força. Quanto mais eu acreditava sentir, mais aquela emoção voltava. Quanto mais eu resistia, mais aquela emoção voltava. Quanto mais eu resistia, mais voltava. É foco.
é foco, tá? E quanto mais eu tentava controlar, mais ansiedade eu sentia. Então, é uma consequência. Quanto mais você tenta controlar, aí você vai vendo que você precisa ter mais controle, porque você não está conseguindo ter controle. Você vai provando o seu sistema de ativação reticular para o seu cérebro que você não está conseguindo controlar. E aí você tenta controlar de novo. E aí vai gerando uma onda de ansiedade. Ansiedade muito grande mesmo. E aí o que a gente faz para tentar sair desse ciclo de resistência? Gente, resistência é o principal fator para a gente estar desligado da fonte divina. É o principal fator. Quando você vê que você está resistindo demais, que está gerando muita tensão emocional, que está te deixando com muita ansiedade, tem resistência ali, em alguma coisa. E aí, para você poder estar em conexão com a fonte, estar com a sua consciência expandida, você precisa soltar essa resistência. Ela impede muito a nossa conexão com a fonte, impede demais. Então, o que a gente tem que fazer para sair desse lugar de resistência? Observar. Observar. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Observar sem julgamento, muito difícil de fazer isso, né? Observar sem tentar consertar, né? Observar só com a consciência. Porque resistência consome energia, mas a consciência libera energia. Você entendeu por que a resistência impede você de estar ligado com a fonte? Porque a resistência consome energia, ela retrai. É o que eu sempre estou falando aqui. Energia de retração, energia de contração, desliga da fonte. E o que a consciência faz? A consciência libera energia. E isso faz você estar ligado com a fonte. Entendeu? Por isso que você tem que observar. É simples, mas não é fácil, né? Por isso que a gente está aqui, exercitando. Eu vou passar para você um exercício para você poder praticar durante o dia, porque é o campo de batalha. O nosso dia a dia é o nosso campo de batalha. É onde o negócio pega, é onde a gente tem que exercitar, né? Então, como que você vai fazer quando você sentir que está com resistência? Você está com um daqueles sintomas que eu falei, né, no começo. Você está ali com irritação constante, com necessidade de controle, que você está com cansaço emocional, né? O que você vai fazer para entrar nesse estado de observação e poder identificar essa resistência? Primeiro, você identifica a emoção, tá? O que é essa emoção? É medo? É raiva? É irritação? Dá um nome. Você precisa dar um nome para essa emoção, tá? Quando a gente nomeia as coisas, a emoção, a gente traz consciência, a gente identifica, a gente observa. Aí você precisa, em segundo lugar, observar sem julgar, tá? Observa a emoção no seu corpo. Onde que ela tá? Ela tá no peito, ela tá na garganta, ela tá no estômago? Onde que ela tá? Não tenta controlar. Você só vai identificar. Não tenta expulsar, não tenta controlar, só observa. Aonde está localizada essa emoção que você nomeou. 3, você vai fazer uma pergunta. O que eu estou resistindo a aceitar aqui? O que eu estou resistindo a aceitar aqui? Vai vir, vai vir. Tá? É uma realidade que você não está querendo aceitar? É uma falha que você não está querendo aceitar? É um medo que você está tentando esconder? O que é? Só perceba. Não faça nada. Não tenta expulsar, não tenta reagir, não tenta segurar. Só observa. No quarto, você vai falar uma frase de liberação. A frase é o seguinte: eu não preciso lutar contra isso agora. Eu posso apenas sentir e permitir. Aí você pega e percebe como que a tensão começa a diminuir. Vai abrindo espaço. Você vai sentir que vai abrir espaço. E por fim, eu quero que você leve para você que a mudança não começa quando eu controlo o que eu sinto. Ela começa quando eu paro de resistir ao que está aqui. É isso. Entendendo? A mudança não começa quando eu tento controlar o que eu sinto. Ela começa quando eu paro de resistir ao que está aqui, agora, no momento presente, vivendo agora no presente, que é o único lugar
que é o único momento real, o presente. O passado não tem, o futuro ainda não aconteceu. É tudo coisa da mente, tudo coisa do ego. E a sua consciência, ela só está no presente. Se você vai para o passado, se você vai para o futuro, o seu eu superior, Deus, qual seja o nome que você dá, não vai com você, você vai sozinho. Deus, a consciência só está aqui, agora, no presente. Então a mudança não começa quando você tenta controlar o que você sente, mas quando você para de resistir. Pratique esse exercício de identificar, volta o vídeo, veja novamente essa parte do exercício para você memorizar, principalmente a frase de liberação. Eu não preciso lutar contra isso agora, eu posso apenas permitir e sentir. É isso. Use essa frase e comece a perceber a tensão saindo e o espaço sendo liberado. Porque é o espaço que nos conecta com a fonte, que libera a nossa consciência, que desperta o nosso consciente e que nos faz entrar no modo observador, que é o modo de criação. Tá? Então volta esse vídeo na parte do exercício, pega esse exercício, anota se você precisar, para você ter ali bem solidificado na sua mente, na sua cabeça, para quando você precisar usar, você saber o que fazer. Porque no dia a dia a gente é testado. No dia a dia situações acontecem para testar a gente. Então, o que você vai fazer na hora? Você vai sucumbir? Você vai sucumbir às emoções? Vai sucumbir ao medo? Vai sucumbir à resistência? Não. Agora você tem uma arma. Pode ser que em algum momento aconteça de você dar uma fraquejada. Eu fraquejo. Tem hora que eu perco a estribeira. Mas aí, só da gente ter uma arma para poder, né, uma ferramenta para a gente poder utilizar, já é uma grande coisa. Porque daí a gente tem a opção de escolher diferente. Como a gente já aprendeu aqui, nós podemos fazer escolhas, porque nós somos co-criadores da nossa realidade, junto com Deus, junto com o todo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.